Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Éder, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Obrigado, Pai, por mais uma vez estamos todos reunidos aqui. Vamos para mais uma noite de estudos. Que assim seja. Boa noite, parabéns, viu? Por mais essa conquista. Boa noite aos nossos irmãos de casa, que já estão na live, que estão chegando. Obrigado pelo carinho. E nós dando a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós entramos então hoje no número 11, que é a Instruções dos Espíritos. E o interessante aqui é que nessa parte ela veio nos trazer Constantina, 1863. Eu acho interessante a gente ler, compreender e depois a gente discutir, tá bem? Então diz assim: orgulho e humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que habitam outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar os vossos aperfeiçoamentos. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me a favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós, encarnados, que vos achais em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós, bem pouco seguindo os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos embeleza, adorna de virtudes que não possui, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino do céu aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas
são recompensas concedidas, deferidas aos seus méritos e se consideram de essências mais pura que os do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são justas, adequadas, devidas, pelo que, quando Deus los retira, o acusa de injustiça. Ó irrisão, ó zombaria e cegueira. Pois então Deus vos distingue pelo corpo? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuis nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos criam. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que, ou quem, moram sobre as palhas milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual e infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, envolta-se a teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternamente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de trapos, vã fantasia de ilusória, vã fantasia ilusória. Se fosses iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que a vossa veste não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçados como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje despreza? São eternas as riquezas? Não. Desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do seu espírito. Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Lembra-te de que a morte não te pouparás, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão será. Orgulhosos, quereis, antes de serdes nobre e poderosos, talvez estivesse abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixarem, justo no momento em que mais se elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis de ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teu filho sofre, sente frio, tem fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Inclino-me diante a ti. Qual nobremente santa és e qual grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo.
Aos pobres oprimidos que neles confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, do que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adorno, enfeites e flores aos teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que com essas mulheres que vê passar, despreocupadas e risonhas, também poderia ser rica. Ó, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores revoltantes se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelo som dessas orquestras rumorosas, preferias o teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida a guardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede compreensivos para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pela calúnia, abaixai a cabeça sobre essa prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se é puro o vosso agir, não pode Deus vô-los compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles esqueceram? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que suja a tua casa, casa que unicamente de oração? E, quem sabe, ó homem, se o não regenerais como outrora, caso Deus vos concede essa graça, chamar-lhe-eis desonrando, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizestes perlustrar, visitar novamente o caminho do martírio. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, adornou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram ouro e as joias que possuíam para que construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros homens civilizados, os imitais. O Cristo vos passou a sua doutrina. Deu-vos os exemplos de todas as virtudes e tudo abandonastes. Exemplo e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões. Fizeste um Deus a vosso jeito. Segundo uns, terríveis e sanguinário. Segundo outros, aliados dos interesses do mundo. Ó Deus, que fabricaste ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta a seu gosto e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generoso e caridoso, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sedes verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não constitui a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação
mais bombásticas da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formado numa grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos trazer, vem lhes trazer. Que aos eleitos somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas, não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico da ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lancordaire, em Constantina, 1863, traz essa mensagem fascinante de orgulho e de humildade. Aqui esclarece tudo aquilo que a gente fala. O que é ser humilde? O que é o orgulho? O que é você acreditar na matéria? O que é você lutar com as suas dificuldades? O que é você olhar para o outro? O que é você realmente atender às vontades do Pai? E o que é aquilo que você faz de um Deus que você projeta para si próprio e não aquele Pai que é de todos nós? Riquíssima instrução de reflexão que nós temos que ter. Resume em pequenas palavras todo o ensinamento que querem de nós. Simples. Por isso que as leis de Deus são imutáveis. As leis de Deus não mudam. E quantos anos essas leis foram passadas? Que nós sejamos humildes, que nós sejamos caridosos, que nós olhemos pelo próximo, que o amemos o outro como a nós mesmos. São leis que ainda nós não adquirimos o aprendizado. Mas, deixa claro, tentaremos o mais rápido possível exercer o que ele nos pede. Porque já veio, já foi nos enviado aquele para nos mostrar o caminho. E quando ainda muitos não acreditam na existência desse Pai, na existência desse Deus, que estaremos preparados, ou estejamos preparados, para quando assim for bombástico o seu aparecimento. Então nós precisamos entender que a chave do caminho que nos leva ao crescimento, a chave que nos leva ao paraíso, que nos leva à verdadeira vida, começa sendo o orgulho e a humildade. Deixando o orgulho de lado, mas sendo humilde. Não é porque eu tenho nessa que eu não posso ficar sem na outra. Não é que eu não tenho nada nessa que na outra eu não possa ter. Isso é chamado ciclo evolutivo. Isso é chamado bênção que Deus nos dá. Que muitos discordam, como disse. Numa sessão espírita, na qual a mãe era evangélica, e perdendo seu filho novo num acidente, por outro filho insistir, vamos ao centro, e ela indo ao centro, chega uma mensagem do filho: mãe, eu estou vivo, para com isso, ninguém dorme eternamente. A mãe falou assim: é meu filho, porque essa linguagem é dele. E nós precisamos acreditar nisso. Primeiro passo, nós vivemos eternamente. Nós não vamos deixar de existir, nem que nós desejarmos. Impossível. Primeiro passo. Segundo passo, se nós
fomos criados para a eternidade e fomos criados para podermos ser felizes. E se nós estamos num planeta, ou se estamos encarnados, é porque nós precisamos melhorar e porque nós pedimos. Nós temos consciência plena do que é orgulho. Nós temos consciência plena do quanto eu sou orgulhoso e quanto eu preciso mudar. De quanto eu preciso ser humilde. De quanto que eu preciso enxergar o outro. Que nós temos conhecimento de tudo e temos conhecimento de tudo que viemos fazer aqui. Não temos escapatória. E Deus, como é infinitamente bom, nos dá a cartilha. Faça isso. Simplesmente isso. Mas como nós somos espíritos em evolução, ignorantes, atrasados, nós, e como Deus, na sua infinita sabedoria, Deus nos dá o véu do esquecimento. Deus, além de dar o véu do esquecimento, nos coloca aquele irmão que tanto nos ama, que tanto quer o nosso bem ao nosso lado. Tudo isso para nós podermos vencer por nós mesmos. Ninguém fará nada por nós. E tenhamos consciência. Não é porque hoje eu tenho um doutorado, não é hoje porque eu tenho 2 faculdades, não é hoje porque eu tenho um poder aquisitivo, que amanhã isso tudo fica no túmulo junto com o meu caixão, junto com esse corpo. E na próxima, venho sem saber nada, zerado e buscando melhorar cada dia mais. Façamos desse momento, façamos dessa hora, façamos dessa dádiva que nos foi dada o melhor que possamos para podermos evoluir, para podermos deixar de sofrermos, para ajudarmos aqueles que ainda sofrem para o progresso. Que assim seja. Ó, tem tempo ainda hoje. Oi? Tá vendo? Falou assim, seja, acabou? Não, mas eu falei assim, seja dessa primeira colocação. Agora eu vou começar a outra colocação. Mas é verdade. Por quê? É muito difícil, estou contumaniando aqui, é muito difícil a gente dizer assim, ó, eu não sou orgulhoso. Imagina, eu não sou. Só que muitas vezes o orgulho aparece e nós nem percebemos. Será que nós temos coragem de dar uma comida para alguém que precisa? Aí, Éder, eu tenho. Aí eu tenho. Isso eu faço. Mas será que esse que te pede a comida que precisa, você convida ele para tomar um banho e dar uma troca de roupa dele nova? É, mas aí você está pedindo demais também, né? Mas eu te pergunto, qual a diferença do corpo dele para o seu? Qual é a diferença? E por que você não pode fazer isso? Ah, mas ó quem ele é. Ele é um teu irmão. Ele é um ser criado pelo mesmo que te criou. Ele é aquele que está em provação. Quem disse que amanhã você não vai bater na porta dele e falar assim, me dá um prato de comida? Dou. Posso tomar um banho? Você tem uma roupa para me dar? Não prestemos atenção. Hoje, o que somos não é nada. Porque uma coisa eu sempre digo, obrigado, Senhor, pelo que eu fui, pelo que eu sou e pelo que eu serei. Pelo que eu fui, eu já sei. Pelo que eu estou sendo, estou vivendo. Mas, para o que eu vou ser, depende de mim agora e da permissão do Pai. Que assim seja.
Obrigado aos nossos irmãos de casa que estão nos acompanhando. Obrigado ao Marcelo Vernilho, que ao nome do Marcelo Vernilho eu mando um abraço para Dona Luísa, para Dona Helena, para Dona Maria que está assistindo. Dona Maria, fala se a Dona Maria entrar aqui para a gente poder vê-la, né? O nome dela aqui. Um abraço a Rosângela Dantas, muito obrigado pelo carinho, viu, Rosângela? Um forte abraço a você, a tia Tereza, o Tiago está aqui mandando também. Obrigado para mim, Marcelo Venilho, de novo está aqui, Rosângela Dantas, Marilise está mandando um abraço para você aqui, viu? Sabe quem é, né? A Cris, tá bom? Sueli Guidete, ô Sueli, a gente tá com saudade, dá um jeitinho, dá um pulinho aqui para a gente se matar essa saudade, viu? Suelen Barbosa, ô Sueli, que alegria em vê-la aqui conosco, viu? Muito obrigado pelo carinho. A Kênia, ô Kênia, que saudade também, muito obrigado pelo carinho. A Dona Dolores, né? Nossa vizinha querida. Muito obrigado, Dona Dolores, pelo carinho. A Valéria Alvarenga também, muito obrigado por estar conosco, receba o nosso abraço. Sandra Aparecida, a Cíntia Campos, obrigado a vocês também pelo nosso carinho. E ó, estão mandando. Hã? Tem gente que tá mandando um alô, um abraço, né? O Tom Escaldelai, conhece? Precisa vir, é Escandelai mesmo? Escadelai. Tá vendo, Tom? Veio aqui nos conhecer, viu? Nos dar um abraço. Mais alguém, Thiago? Ah, que bom. É porque eu agora só falo de sexta-feira, eu vou queimar todo o meu tempo. Falta 3 minutos ainda, entendeu? Ah, é? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, por essa paz e essa harmonia, que reine em nossos corações e nosso meio. Obrigado, Senhor, pela alegria que estamos, de estarmos reunidos em seu nome, encarnados e desencarnados. Obrigado pelo amparo, pelo carinho, pela proteção dos espíritos amigos e dos nossos familiares que estão sempre junto ao nosso lado, nos ajudando a seguir os nossos caminhos. Obrigado, Pai, por dar-nos discernimento de tudo que chega até nós, de aprendizado, para podermos nos fortalecer a cada dia. E assim, colocando em prática para melhor estarmos até chegarmos até vós. E obrigado, Pai, por nos dar a alegria da compreensão, essa compreensão que neste momento estamos passando. Compreensão essa tão difícil para tantos irmãos que não o conhecem, para tantos irmãos que ainda não acreditam em Ti, Senhor. Força para esse planeta, para todos que aqui habitam, para todos que aqui estão encarnados e desencarnados, para que possamos passar por esse ciclo de provas e expiações para o mundo regenerador. Assim, Senhor, com a vossa bênção, que vós, olhando esse planeta, nós, neste momento, dando encerramento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje, fazemos a nossa oração. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz a quem procura a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estarangueio, o aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso assim, de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos, um bom final de semana e até segunda-feira com o nosso irmão Bruno com o livro Céu e Inferno. Que assim seja.